gente não limpa a máquina da gente, no que a gente está fazendo, o patchwork, o próprio tecido, ele vai soltando como se fosse assim, uns fiapozinhos, uma penuginha, uma coisinha muito fininha, tanto o tecido quanto a linha, né? Quando a linha encontra, a máquina puxa a linha através do tecido para formar o ponto, esse roçar da linha no tecido, também da agulha no tecido e o próprio pezinho, né? As outras peças da máquina ali que entram em contato com o tecido, tudo isso faz com que tanto o tecido quanto a linha eles soltem assim esses fiapinhos, parece uma penuginha, uma coisa muito fininha. E aquilo, pessoal, o que que acontece? Por que que interfere no patchwork? Porque é o seguinte, tem muita gente, eu já vi, né, ao longo da minha vida, muita gente que costuma não limpar. E essa sujeirinha, ela começa a juntar tanto aqui, ó, já vou até pegar minha máquina aqui, essa que ela é portátil e eu já consigo colocar aqui para vocês. Essa sujeirinha, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Essa sujeirinha que eu tô falando para vocês, ela começa a acumular aqui, ó, mais nessa parte aqui de cima da agulha, sabe? Aonde a gente dá o encaixe da agulha. Começa a juntar aqui, começa a juntar mais aqui em cima e junta também na caixa de bobina. E essa sujeirinha, ela começa a entrar nas engrenagens, e isso eu tô falando quando é pouquinho só aqui e aqui na caixa de bobina. Mas se você não vai limpando, essa sujeira vai acumulando, vai juntando e ela vai meio que espalhando para as outras engrenagens aqui embaixo da sua máquina. E chega ao ponto, eu já vi alguns casos que chega ao ponto de travar a máquina. Então, essa já é uma consequência assim bem mais, vamos dizer assim, mais séria, né? Mas antes mesmo de acontecer isso, não precisa nem chegar a esse ponto para interferir no patchwork da gente. Como assim? Ela vai juntando ali no alto da agulha, embaixo, e a linha, toda vez que vai batendo, entrando e saindo do tecido, a linha, ela começa a ficar como se fosse assim, meio tortinha, ou seja, começa a desregular o ponto. Chega a tal, né? Eu vou falar muito ponto aqui, mas pode chegar a esse ponto de desregular o ponto da máquina. E nós bem sabemos, né, que para a gente, no patchwork, a gente tem que regular muito bem tanto o comprimento de ponto quanto a tensão do ponto. Muito bem, ela pode desregular a linha, a tensão dessa linha, tanto de cima quanto de baixo, e o ponto, ao invés de ficar aquele ponto assim, bem certinho, bem retinho, parece que ele vai ficando um meio para cá, o outro meio para lá, começa a ficar um ponto muito feio. E em alguns casos, ou fica frouxo demais, ou às vezes apertado. Por quê? Porque ela pode comprometer essa sujeirinha que vai entrando pelas engrenagens, ela pode comprometer aqui no botão onde a gente regula a tensão do ponto, e aí fazer com que a tensão fique muito forte, né? Ou que a tensão fique muito fraca ou muito forte. Se a tensão da linha ficar muito forte no patchwork, o que que acontece no patchwork? O ponto começa a repuxar o tecido. Eu não deixei nenhum aqui de exemplo, mas também não tenho ponto desregulado para mostrar aqui para vocês. Então, mas alguém aí já pode ter passado por essa experiência. Quando o ponto está muito miúdo
e muito tenso, a linha está muito tensa, está muito apertado o ponto, então vai repuxar o tecido. Repuxando o tecido, às vezes chega de um tal jeito que o pedacinho de tecido, oh meu Deus, não deixei nenhum aqui, eu deixei até o paninho de limpeza, mas vamos supor que isso aqui fosse um paninho que eu, né, do meu patchwork que eu ia costurar. Então vamos supor que eu passei a costura aqui, tá muito tenso, tá muito apertado, o ponto tá muito miúdo. Chega ao ponto de fazer assim, ó, com o tecido. E aqui que era para ficar deste tamanho, pode ficar assim, menor, encolher esse lado onde você passou a costura do que do lado de lá. E aí, qual que o problema disso? É que lá na frente, na hora de você dar o encaixe das peças do seu bloco de patchwork, um lado vai estar menor do que o outro. Mas, Natália, a diferença é muito pouca. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que no patchwork 1 milímetro faz diferença. No patchwork, a gente tem que fazer questão de 1 milímetro, que dirá se você quiser, né? Se você estiver nessa procura do patchwork perfeito. A gente sabe, e eu sempre falo que para você atingir um patchwork perfeito, são N os detalhes, N as informações que você tem que saber e as observações que você tem que fazer, né, para você chegar com aquele patchwork perfeito. E hoje eu estou falando a respeito disso, da limpeza e lubrificação da máquina. Então, se eu acabei de falar que a sujeirinha acumulada lá, ela desregula o ponto pode ficar ou frouxo demais ou apertado demais. Se, por exemplo, tiver apertado demais, ele enruga o tecido, ele diminui um lado, como que você vai conseguir um patchwork perfeito? Como que você vai dar um encaixe perfeito de uma peça que está de um lado um pouco menor, do outro lado um pouco maior? Nem que seja 1 milímetro, porque de milímetro em milímetro, seu trabalho vai entortando como um todo, certo? É como a galinha. A galinha, ela enche o papo de grão em grão. No patchwork de milímetro em milímetro, se você não observar, entortou só 1 milímetrozinho ali, é 1 milímetrozinho daqui, o outro dali, vai indo, suas peças não encaixam, seu bloco fica torto, né? Então, é a mesma coisa no patchwork. De milímetro em milímetro, seu patchwork fica torto. Assim como a galinha de grão em grão, ela enche o pau, tá bom? Então, essa sujeirinha, essa sujeirinha de que nós estamos falando hoje, que é aquilo que você em casa, você costureira, operadora da máquina, você vai limpar. Eu não estou falando aqui de limpeza técnica, né? E nem lubrificação técnica. É o que você vai fazer na sua casa.